Sexta-feira, dia 19, estamos comemorando a festa de solteiro contra casado e os peladeiros estão entrando dentro de campo. Todo mundo de mão dada, na confraternização, muito importante. Os casados primeiro vestidos de preto e branco e os solteiros vestidos de vermelho. Todo mundo entrando numa festa muito bonita. Estamos aqui comemorando a confraternização anual que a gente faz todo ano. O pessoal estão se perfilando agora. Já vamos começar agora. Daqui a pouco vamos passar a fazer a oração. Primeiro aqui, Del, Té, Dinei, Dulinho, Renac, Elbinho, o goleirão Canu. Esses são os solteiros. Agora nós, o pessoal aqui, o casado, Sula, o Wilson, o vovozinho da turma, baixinho, mas joga muita bola. Buta, Toninho, Pedro, Luciano, Laurinho, filho de Laurinho, rapazinho, gente boa também. Isnaldo, grande amigo Zé Divino, nosso goleirão Julinho. Agora nós vamos começar a oração que a gente faz toda semana, para que Deus possa nos abençoar e agraciar essa nossa pelada. Vamos lá, pessoal, vamos rezar. Vamos fazer a oração, gente. Que estais nos céus. Beleza. Agora para dar stop, né? Como é que dá o stop? Parou ela? Não, dá stop no mesmo botãozinho? No mesmo botão. Ô Nil! Vamos jogar mais sério aí, Nil! Por pouco. Sai daí, velho. Tá pisando no pressão, vou jogar fora. Deu sacudir ela. Quem é casado, solteiro? Casado é os de branco. Solteiro é o outro. Tem quantos times solteiros em casa? É 7 pra cada lado. Só aí de vez? É, esses aqui é solteiro, aqui é casado. Aqui. Tem time fora, né? Não, tem reserva, né? Que ficou. Que é pelado com 20 pontos fora. Aí não dá pra jogar todo mundo. Aí tem reserva, depois substitui. Tá aí, Senhor. Três na bola! Tira, pra frente, tira! Nil, essa bola você tem que rachar, você não pode tocar ela pra trás, não, se ela errado, não tem zagueiro. Peraí, Dai, esquece aí, porque... Aí, passe. A pressão do time solteiro está grande. Vai, Luciano! Vai, Luciano! Vai, vai por cima! Valeu!
Tá piscando uma setinha aqui no canto? Tá. Isso. Então tá Tá filmando. gravando, ele tá rodando aqui, tá gravando. Isso. Aí você já tá filmando. Uhum. Você não caiu, né? Quando tiver embaçado aí, você sabe como é que regula aí, né? Não. Aqui, ó, você regula aqui, ó. Onde é que você tá com o dedo aqui, ó? Tá vendo? Aqui em cima, né? É aqui que regula. Quando tiver embaçado, você vai, mexe aqui e pra frente. Não aperta muito não, viu? Viu. Tá dando pra filmar? Tá. É aqui que você controla ela, pra longe e pra perto. Entendeu? Eu só vou ter que terminar de mudar a jogo. Vai entrar no lugar de quem? É de Buta, aquele que tá pro segundo. Ô Buta, ô Dinei, no lugar de Buta, né? Já divino. Bandeirinha, oi! Aí apaga, ela desliga automaticamente. Ô Zé Divino, a jogada tem que morrer no meio, Zé Divino! Aqui ela desliga. Não, apagou lá. Olha aqui, você não deve ter encostado ali no cantinho. Deixa não, né, Lê? Não, ela apagou. Tá gravando certinho agora? Tá. Que é isso, Toninho? Valeu, Toninho. Ô Toninho, não bagunça não, Toninho! Ô Zé Divino, que é isso? Oi! Pisou na linha, André? Pulou, André? A jogada aqui acabar no meio, Zé Divino. Chega pra cá. Ah, moço, ô André, o Fabinho tá pisando na linha, André, ué! Bora jogar aí, Fabinho. Ô, bandeirinha, ô pé na linha, bandeirinha. Ô Bandeirinha, ô! Bandeirinha, ladrão! Você tá lento demais, Zé Divino. Epa! Olha, Zé Divino, a jogada tem que morrer no meio! Você tá lento demais, Zé Divino. Ligou aí? Ligou aí, Lei? Ligou. Ligou aí? Ligou aí, Lei? Mas Zé Divino tá lento demais, a jogada tem que acabar aí no meio, Zé Divino. Ô, burro. Tá lento demais. Na fita, aí tá, ele pegou no meu pé, Ô Zé Divino, que é isso, Zé Divino? Não foi nada, moço! Ô, não é o gadioma aqui não. Ô, Adam, bora correr, Del. que é isso, Del? Ô, Del, vamos entrar no jogo aí, Del, que é isso? A jogada tem que acabar no meio, Zé Divino. Ô Zé Divino, Você tá lento demais. cadê você, Zé Divino? Que é isso, Fabinho? Bora lá, Tony. Ei, Toninho, você também tá porqueira, viu, Toninho? Você não tá valendo nada também. Você tá lento demais, Zé Divino. Mas que a jogada tem que morrer no meio, tem? Ah. Você tá lento demais, Zé Divino. Que é essas bolas no meio? Ô, Bandeirinha, não vou mandar dentro de campo não, Bandeirinha. Você pega a bola do domingo de manhã, doido? Ali, moço, tá atrapalhando. Ó, DJ. André, Cadê? burro! Aí, Zé Divino, ó. Tá lento demais, Zé Que é Divino. isso, Zé Divino? Que é isso? Ô, Dinei, você tá podre das pernas, Dinei. Você tá podre das pernas, Dinei. Lei não sabe filmar não, mano. Ei. Esse câmera é mal demais. burro! Vamos aprender a filmar, rapaz. Eu acho. Daqui a pouco eu meto a mão no seu orelha. Ô, Del, vamos pedir o jogo aí, Del. Vamos pro jogo, Del. Deixa de ser burro, Del! jogar hoje não, Ô, Del, Del? deixa de ser burro, Del! Ô, meu filho, Valdir não te ensinou a jogar bola, não? A torcida impressiona o jogador do solteiro aqui Esse no câmera também desenrolado, Oi, na fita sai tudo e a gente não Eu sei. Dos enrolados. Esse Del tá morto hoje, viu? Ô, Del, bora correr, Del. Cara de pau! Você tá Partiu podre de das Azivinha. pernas, Dinei. Seu porqueira. Sai aqui fora, rapaz. Vou Ei, meter a mão Binho, na você sua só fazer cara. isso, né, Binho? É, o Binho, hoje você tá caguetando o jogo, meu Você é Binho. pé de frango! Finalmente gastou dinheiro! Isso é maquiléu. Que é isso, Zé Divino? Pra quem você tocou essa bola, Zé Divino? Nem pra ele, juiz. Juiz Margarida! Filmar o juiz lá do outro lado também, viu? O juiz tem que sair na foto, hein? Tem que filmar o juiz. Que é isso, Del? Ei, frangão!
Ô, Del, que peito de véia foi esse, Del? Que é isso? Você tá aguentando nem visualizar? Visualizar! Ah! Tá aguentando nem pisar, ô bicho! Você tá roubando cadeira, ó, toda hora você passa aqui. Só pra poder ter passado, velho. Tem que passar, velho. Mãe, tô na Globo. 3 vezes. Tem que visualizar! Esse câmera filma mal demais, moço. Aí, Zé Divino, quem vem, Zé Divino? Agora! Tá demais, Zé Divino! Que é isso? Tá cagando pau, Zé Divino! Zé Divino tá cagando na fita! Você tá lindo demais, Zé Divino! Vem pra lá, vamos. Isso aí é... Você tá lindo demais, Zé Divino! Mas Zé Divino tá lento demais, moço. Você que é isso? É, bom, mesmo. Nós vamos assistir, mano. Nós vamos assistir. Isso aí, nós vamos pegar você. Puta que paga pra você ver do Índio. Você que é isso? Ô, animal. Você que é isso? Bora correr do Índio. Olha o tamanho. Ah, isso é uma lancha. Você é lateral do Índio. Aquele riozinho. É, pitinho. Pisando no meio, passa direto. Ô, Del, o que é isso, Del? Toda boa, Del. Seu burro. É, Dinei. Ô, Fabinho, só na mascaração. Que o Fabinho deve ser porqueira, rapaz. Vai lá, primeiro, Fabinho. Tá feio, viu, Dinei? Só tem 2 cadeiras restando aí. Opa! 8,80 e alguma coisa. Ô, Del! Jogo dela. Porra! Acabou com 2 salários lá, aquela lá. Aqui é minha. Olha lá. Cadê você? Liga, você tá desligado demais. Vambora correr, Zé Divino. Você paga que você estiver assistindo, viu, Liga? Você tá muito desligado, viu, Liga? Você tá na torcida do Brasil, olha lá pra você ver. Não chora não, André! Esse bandeirinha tá torcendo pro pai dele. Eu não acho que chora não, André! Ô, Liga, você tá muito desligado, viu, Liga? Você paga que você estiver assistindo, você vê, viu? Cala a boca, Sabrina! Ô, comedor de ração! Ô, DJ, sabe pagar o negócio? Ô, Del, mortão! Bora entrar no jogo, Del. Você tá morto demais, tá lindo demais, Del. Esse câmera também filma mal demais, viu, moço? Puta que pariu. Vocês tá fazendo muito barulho aí, pô. Olha aí, ó. Tá concentrando aqui. Feio demais! Estragou a brincadeira. Feio pra caralho! Ô, velho, esses caras soltou uma bomba aqui agora. Vai perder a fita. Se tiver assistindo a fita, vai perder aqui. Vai perder a fita! Perdeu o rei. Mas Zé Divino, é o cameraman. É o crama. Zé Divino tá lindo demais, moço. Ele ganha no jogo. Vai sair na fita, você perdeu o campo? Perda não, Abi. Velho. A torcida tá em massa aqui no campo da Várzea aqui de... De branco aí tá lento demais, mano. É, né? Tá cagando na roupa lá. Oi, Snab, vamos trocar as fraldas. Esse mal tá cagado. Na fita aí tá, você vai ver. Ele tá cagado, mano. Esse irmão Toninho é ruim demais, viu? Quer vir na fita? Ô, moço, o próprio Toninho é ruim. Juninho aí está pegando o pé de Zé Divino, por que, Juninho? Porque ele tá lento demais, você tem que acabar com a jogada no meio de campo ali. Ele é o meio de campo, ele tem que acabar com a jogada ali, ué. É, Zé Divino tá feio, viu? Bora no meio de campo e Zé Divino na jogada. Mas você filma mal, você filma, viu, câmera? Seu burro. Câmera! Ô, Toninho. Mal demais. Sei lá, os treinos do Linho. Esse Duinho é um verdadeiro burro, viu? Um verdadeiro animal. Ô, Duinho, você tá podre das pernas? Ô, Abner, para de peidar aí, Abner. Ai, já tá na hora, mano. Ô, Abner, para de peidar aí, Abner. Para de peidar aí, Abner. Para de peidar aí, Abner. Então, bandeirinha que tá peidando aí, ó. É o bandeirinha. Bandeirinha sem vergonha. Esse bandeirinha que Ladrão. pra lá e pra cá toda hora deve tá peidando Ô, aí. gente, olha, Délio, você é doido, você pega na orelha do menino? Tá nervosa, bandeirinha. Calma, meu filha. Aquele goleiro em ar de amarelo, ele é viado. Ele acha que ele tá na torcida, ele acha que ele tava no peito. André! Com a pastinha na cabeça. Ô, Canu, Monteado! Não vira as costas pra câmera, não, André?
Ele estava filmando suas costas, André, toda hora, aí está na tela. O bandeirinha engessou o braço. O bandeirinha Margarida! O bandeirinha é Margarida! Aí, Juninho, como é que você tá achando desse torneio aí? Solteiro e casado. Solteiro e casado, esse casado tá mal demais. O moço tá dando mal demais. Principalmente Zé de Mas- Bola, ela é o goleiro. É de talento demais. O bandeirinha Margarida! Bandeirinha Margarida. Olha lá, o goleiro é frangueiro demais, mano. Ô, bandeirinha Margarida. Da gamba, tanta moegada. Quando com bandeirinha é um. Viadão. Cadê? Vai ligar o frofofone? E a bola está no bate-rebate. Cai no pé. Defendeu o goleiro! Defesa espetacularmente do goleiro, frangão. Espetacular defesa do goleiro. E a bola sai lateral. E quem vai bater o lateral é o Bim. O ponta que já deu na vilinha. A hora que terminar, aí eu vou chamar alguém aqui pra falar a respeito disso. Aham. Entrevista E aqui. partiu o Del com a bola. Del domina a bola. Mas tem uma marcação dura em cima dele. Esmalte toma a bola. É Isnaldo, moço. O Fabinho dominou a bola, perdeu. O juiz não deu nada. E ele lança a bola para o Laurinho no ataque. Canu faz a proteção. A bola tinha que ter lançado aqui no pai desse menino. O que Aqui, você acha do jogo? Não sei. Cameraman. Cameraman. Que cagador! Não, o jogo tá um jogo muito pesado aqui. Tá faltando a marcação aqui de Zé Divino, só ele que tá sozinho no time aí. E só ele que tá armando o time todo, mas porém tá faltando um pra jogar com ele, pra fazer a armação, pra chegar até o gol. E aqui foi o comentário do nosso cameraman, Rei. E vamos para a partida. O juiz dá uma falta contra o time dos casados. Não, o lateral é pro time do casado. E partiu o Laurinho com a bola. Tocou para Zé do Bolinho show. E Zé do Bolinho show. Toca para Zé Divino, recebe a bola no meio, Neguinho. E perde a bola para Fabinho. Partiu Fabinho em direção ao gol. Pé. E tocou para Duim. Duim abriu. Vai chutar, partiu Fabinho. Tocou para Dinei. Dinei lança a bola na área. A bola bate, rebate e volta. Zé Divino ganha a bola. Vai partir em diagonal. E toca a bola para Fabinho. Fabinho vai bater a bola pro gol. Toca para Duim. Duim não consegue pegar a bola. A bola sai lateral para o time do solteiro. Estamos aqui com o Adner Silva. Ah, é aqui o microfone, Silvio Santos. Estamos aqui com o Adner Silva. Ele tá falando que é eu. Aê, Silvio! E que furada feia! E partiu o Zé Divino! E Zé Divino não consegue pegar a bola. Zé Divino tá muito lento no jogo hoje. Até bate a bola pra Dinei. Dinei, mão de Dinei. É pênalti. E o bandeirinha engessou o braço. Recebe a bola, recebe. Partiu o Neguinho. Lançou a bola para frente, lança a bola para o Laurinho. E o goleiro defende a bola, Canu. Renato toca para Elbim. Elbim parte com a bola, domina a bola, toca para Renato de novo. Renato recebe a bola, domina a bola no meio direito. Toca para Duim. Duim domina a bola, dá um calcanhar, mas o Dinei não entendeu a jogada e não foi na jogada. Quem domina a bola é o Neguinho. O Neguinho parte com a bola. O Neguinho lança a bola de novo, lança, mas Renato chega e corta. Cortou o Renato, chegou o Dinei. Dinei deixou, frangão, deixa a bola sair aqui. Pode dizer! Zé Divino tá pedindo a bola aqui, gente. Zé do Bolinho show. O bandeirinha está aqui. O bandeirinha ele é meio assim, sabe? Diferente. Margarida. Dinei. O Zé Divino vem um relâmpago e toma a bola. O Zé Divino protege a bola. Toca para Nils. Nilson chutou pra frente. E a bola cai no pé de Maquilhão. Só escorre e deixa a bola sair. Partiu o Maquilhão. E Fabinho deixa a bola passar entre as pernas. Corta a luz, burro. Ó, Domingo. Ó, e tem um bandeirinha que me chamou de burro aqui. Aqui no estádio, diretamente de Tamirinho. Damirinho show. E Nilson doida, bate pra frente. E acerta a torcida. E Maquilhão. Tá muito na frente aí. Vamos sair da frente, vamos sair da frente. Vamos sair da frente. Ô, gente, vamos dar licença pro câmera aí. Repõe a bola em jogo, toca para Renato. Renato toca para Maquilhão. Vamos ver o que o Maquilhão. Olha, dá um drible bonito, Maquilhão. Joia, Maquilhão. Olha o Maquilhão de novo. Agora o Maquilhão caganta o jogo. Canu, uma defesa excepcional. Uma defesa excepcional do frangueiro Canu. Esmalte. Dá um peixinho. E partiu o Laurinho pela direita. Laurinho perde a bola e sai em lateral para o time dos casados. Lá vai ali, está ali, Dinei, broco das... O frangão pega.
Toninho recebe a bola. Vamos ver o que Toninho vai fazer. Esse Toninho é um animal, é um burro. Excepcionalmente um burro no jogo. E ele toca de cabeça! E a torcida grita! E a torcida balança o estádio! Estremece, remexe, estremece o estádio! Estádio do Tamirim Show! E partiu do Duim burro com a bola! Mete a bola pra Toninho! Partiu em direção ao gol, Toninho! Chutou, bateu a bola! Piada! Tiro de meta! E aqui o narrador Juninho! O garotinho da vilinha! E partiu o Laurinho, lança a bola na área, vamos ver, a bola sobrou para Toninho, cabeceia a bola, sobe para Zé Divino protege, Zé Divino toca e o doido do Fabinho vai lá e joga a bola para a lateral, e está ali conversando com o comedor de ração da vilinha, viadinho de brinquinho. Bora, aqui. Estamos aqui com Preto da Paraty. Preta, o que você está achando do jogo aí? Fala aí, Preto. Peraí, vai. Olha, o jogo tá maravilhoso. Eu sou casado, mas eu espero que solteiro. Mas olha pra cá, casado tá muito ruim. Pra me olhar pra lá? É, porque eu tô conversando com você. Não, mas tem que olhar pra câmera pra o que sai da televisão. Aqui? Porra, como é que eu vou estar desligado? Estamos aqui com o comedor de ração. E aí, comedor de ração, o que você está achando do jogo aí? Fala aí. Obrigadinho, rapaz! E ele disse que é safrina. E Aurinho mate a bola no meio. Partiu o Aurinho, que aguenta a bola. Estamos aqui com o seu Luiz. Fala aí, seu Luiz. A muranga me deu. Tem que ser assim. O que você tá achando do jogo, Léo? O que você está achando do jogo, Léo? Fala aí, eu tenho que joelhar para conversar com esse cara. E partiu Durinho com a bola. Durinho, orelha de burro. Zé Divino tá escorregando sozinho. Chutou, bateu. Já foi. E vamos ver o que dá nesse time de meta. Zé Divino, meu Deus. Estamos aqui no campo do Tamirim, onde acontece solteiro e casado nesse momento. Dominar a bola. Partiu, deu. Falta perigosa. Faz um pênalti. E pega o carrinho, rapaz, pra tirar essa porqueira de campo. Fala que Laurinho cometeu uma falta besta ali no Laurinho intermediário. cometeu uma falta besta perto do bico da grande área aí. E agora a gente tem um batedor excepcional aí, Durinho. Que chuta igual um cavalo. E tem um menino aqui querendo ligar o microfone. Ó, frangão, mão de quiabo, pega a bola. E passa a bola para o meio. E ele não consegue. Partiu o Zé Divino. Excepcional defesa de mão de quiabo, Canu. Você tá narrando aí sem nada, mas você sabia que tá escutando lá? Mas tem um menino aqui chato pra caramba. Só de um. Olha aí, quase acerta o câmera. O câmera tem que ficar mais esperto aqui no jogo. Fabinho bate o lateral. Bate o lateral para Elbin. Partiu Elbin. Durinho com a bola dominada. Tocou para Fabinho. Fabinho perde a bola para Luciano. Luciano avança a intermediária do jogo. Lá vai Durinho. Partiu. Durinho armou, chutou, bateu. Bate na zaga a bola. A bola bate, rebate. Volta para Fabinho. Fabinho parte com a bola. Toca para Renato. E o juiz marca uma falta. Aí, e tocou para Elbin. Elbin vai cruzar na área. Partiu Elbin. Cruzou. Não sobrou para ninguém, sobrou para Toninho. Toninho só volta para trás, deu uma de zagueiro. Lá vai Toninho. Partiu Toninho com a bola. Toninho nessa bola. Toninho rebate a bola. Está gritaiada. E a torcida vibra no estádio. A torcida mexe e remexe no estádio aqui. A estádio do Tamirim. E o goleiro faz excepcional defesa aqui. Ele deixa a bola para o Durinho, partiu o Durinho, chutou, bateu! Pra fora! Tiro de meta! Já estamos quase no final aqui do jogo aqui do Solteiro Casado, faltando 5 minutos para o fim da partida aqui e nada de gol. Aqui, só o time do solteiro que pressiona. Na hora que sair, você chama Zé Divino, pergunta ele por que a bola não tá chegando até ele, se tá precisando de algum... de um pra armar pra chegar a bola até ele, porque ele tá sozinho lá na frente. Recebe a bola e toca errado. E tem um viadinho gritando aqui, a bola, deu o pezão, partiu, deu o pezão com a bola, tocou a bola, recebe de novo, deu o pezão. Perdeu a bola, o bandeirinha atrapalha o câmera, toca para o Luciano, fez uma e o juiz não dá nada. Ele está com a bandana na cabeça, feio pra caramba. E parte o Luciano com a bola, lança a bola na área, Canu! Pergunta o que Naná tá achando do pai dele ali, que eu vou filmar ele. Espera aí, mano. Espera aí, chega lá perto dele e pergunta. Não.
Vamos chegar mais pra lá. Vou chegar aqui, entrevistar o filho da estrela. O filho da estrela da partida aqui. Estamos aqui com o Naná, filho do Esmalte. Vai, pergunta aí. Correu. Vai. Ô, Naná, o que você tá achando do jogo do seu pai aí? Não quis dar entrevista pra nós. Filho de Esmaldo, Nanaldo. É, o filho de Esmalte. Nanaldo. Nanalti. Gente, pega o carrinho, rapaz, porque o goleiro tá no chão, hein? Pega o carrinho, rapaz, lá que é muita merda dessa vez. O goleiro é bem grande, hein? Estamos aqui com o ajudante do câmara, Preta da Paraty Preta. O nosso o quê? E a bola é lançada na meia direita para Renato. Renato que toca, vai tocar errado. O Toninho recebe a bola. Toninho partiu livremente com a bola. Uma avenida na lateral que o Toninho está com a bola. Partiu o Toninho. E toca para o Laurinho. Laurinho ameaça, bateu. Canu! Que jogo! Não foi nada. Nilson fica com a bola. Ele dá um chutão para frente. Maquilel mata a bola. Maquilel deixa sair para a lateral. A torcida! A torcida! Ali. Leozinho, querendo bater no Leozinho. Atira aqui. Dá o pezão aqui. Aí tem a vista aqui pra nós. Dá o pezão. Zé Divino aqui, Zé Divino. Estamos aqui como solteiro, que não ficou solteiro e casado. Ele já vai estar casado. O que você está achando do jogo do Inter? É uma boa partida, né? As duas equipes são bem no jogo, né? Mas no segundo tempo nós vamos voltar aí com o time reforçado e tomara que prevaleça que ele joga melhor. Mas a sua equipe está atacando mais. Não, mas nós estamos aqui, não faltou dois só gol pra nós agora, mas no segundo tempo nós vamos ver. Estamos aqui com o grande Isnaldo dos casados aqui. Esse jogo, que é um jogo difícil, todos nós sabemos disso. Nós vimos aqui realmente pegar o jogo de ganhar esse jogo. Nós acabamos de entrevistar aqui o Isnaldo, é lateral direito do time do cara. Ele já estava na partida. Pergunta aí. Nós estamos aqui com o que vai entrar aqui. Você vai entrar para ajudar o Zé a bola chegar mais no Zé Divino no meio aqui, que a bola não está quase chegando nele. Nós vamos entrar aí para poder tentar ver se nós ganhamos o jogo, né? E o que você espera dessa partida aí? Eu espero que nós ganhemos, né? Pelo menos o Inter faz uns 3 gols. Aí! Olha o Buta aqui, ó. Nós estamos aqui com o Vanderlei Buta. Vai lá. Aí você aperta pra ficar perto, a entrevista não fica aí pra ver. Nós e o garante. Juninho, fica falando aí, Juninho. Acabamos de aqui mudar o cameraman, que estava beleza? como lei Aí, aqui. Mudamos para Preta, Paraty Preta. Aí, você fica mais ligado nesse aqui, ó, que é melhor pra você. Estamos aqui com o Robocop também. Tá funcionando, tá? Não tá não, mas já pega. Robocop e o... Robocop. Hoje tem Robocop. É o melhor goleiro da Robocop gay. Com mais cadeira do cameraman. Eu acho que mais cadeira. Chegou aí. Ô, Juninho, o Binho, hein, Juninho? Na estrela, o Binho. Ô, nosso ponta direito aqui, o Binho. Estamos aqui diretamente do estádio Tamirim, da Vilinha, e vamos entrevistar o ponta direita do time do Solteiro. O grande Elbinho. Elbinho, rapidinho aqui que o juiz já tá chegando. O que você está achando dessa partida aí? A partida está muito boa, muito emocionante, muito disputada. E vamos ver aí no segundo tempo se a gente ganha. Muito bem. Esse foi o grande Elbinho. Ponta direita que já deu nessa vilinha. E o bandeirinho do... Hein? E a bandeirinha, velho? E o bandeirinha? E o bandeirinha? Bandeirinha, show! Filho do Zé do Bolim. Tem que mais estar assim. Bandeirinha, pé de chumbo. Ô, o árbitro tá falando. Chama na Fital, mano, pra ele entrar aqui, que ele vai entrar lá na Fital. Ô, na Fital. Ô, na Fital, entrevistar você aqui rapidinho. Cheguei, moço. Ué, nós vamos ficar na frente da câmera, É o seguinte. Deixa eu chegar aí. Meu Deus, e o... Causa ela parar e você vê aqui em cima, só apertar aqui, voltar esse vermelho aqui e voltar ele de novo que ela volta. Alô, Zé Divino, grande Zé Divino, experiente Zé Divino. E pedimos licença aqui para o doidão Adriano. Aí, Leozinho. E partiu, chutou a bola. Cadê recorte? Bem demais. Ô, Bandeirinha, você ouviu, né, Bandeirinha? Ô, Bandeirinha, você ouviu o que o juiz falou pra você, né? Vai sim, moço. Você vai agora. Ô, moço.
Tchau, moço. Então, cadê pra ti? Olha o Binho aqui, ó. E tem um doido gritando aqui perto da câmera. O Fabinho, o Fabinho. Oi, Renato. Você mandou o médico colocar. Perdeu a bola. Deu o pezão. Nossa, Deus, eu não aguento isso não, gente. E o Duín tá aqui nervoso. Calma, Dulim. E o Duín tem que Eu calmar. não aguento não, moço, um negócio aqui não. Ô, Nil, você tem que agora comentar, mano. E o bandeirinho tá pedindo pra me comentar. Só ver o que tá dizendo, maluco. E o Gandolinha consome com a bola de jogo. Para de gritar, pirucão. Dois passou, viu? Vai sair fora, Diego. No primeiro tempo tá 0 a 0, ninguém deu nada a ninguém. Não vou nem xingar. Primeiro tempo não, 0 a 0, vai lá. Nossa. Aquela bola que eu cruzei. Nossa, mas ele foi bem. Sai da frente da cama, Juninho. Dá pra você esperar, ô? Onde é que tá a bomba? Duín. Rola de meio, rola mesmo, hein? Olha, senão você sabe se ele saiu e tá. Preso. Ai, é. Vai mostrar aqui de novo? Bota mais, buta! Bota pra dentro da área! Isso! Olha o goleiro Julinho Montiel. Ai, Deus, de mãos pra cima, Narrei. Cadê o Rodrigo? Show! E o Rodrigo está ali sentado. O segundo tempo é mudo. E o bandeirinha me pede para narrar o jogo. Fabinho, fica aqui, mano, no meio aqui. Vai que você tá quantos hoje? Vou narrar. Você é fé, menino, seu murangão. Vamos narrar o jogo, diabo. Narra o jogo. Vai, deixa eu narrar o jogo. Juninho. Ah, vamos. Partiu aí, Fabinho. Partiu. Vamos chegar, hein? Tocou para a Maculera. Valeu, Zé! Zé do Bolinho. Aquela outra que nós disputamos aqui foi mais massa, não foi? Já tinha saído gol pra caralho, né? Estamos aqui com quase 10 minutos de partida no segundo tempo e não sai gol nenhum. Eu sei que nós ganhamos uns 3 gols de Estamos aqui com o Lei, vai narrar o jogo aqui. Narra o jogo aí, Lei. Narra aí, Lei. Partiu a Lei de Ney. Dinei entrega o ouro para a Buta. É o Binho. Na zaga. Não dava pra ele. Zero bolinha, toca pra Buta. Vai, Diego! De calcanhar! Botão!
Olha! Solta lá! É 3? Agora é correr desde por frente. Mas da hora? Vamos para a eternização, terminou o empate, acaba o jogo. Vai bater os dois, fazer, Pegou demais, Vai tirar lá? Vai tirar lá. Pega minha camisa lá. Campeão, é. É o
Vai mexendo. Vai, moço. Vamos dali, ó. Vai.
Ô Zé Divino, a hora que for pra parar, você fala, viu? Falar que eu tenho que ir embora. Pode desligar. Ô pai, cadê o negócio do senhor? Só dá um toquinho aí. Você deu um toquinho lá? Deu um toquinho aí, a setinha para de piscar. Parou? Meu